Amém. Evangelho de João, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Amém, irmãos? Gente, a semana passada eu cheguei em casa da igreja e assisti uma entrevista com um psiquiatra que disse que, estatisticamente, hoje, nossa sociedade enfrenta um índice de depressão, a doença depressão clínica é detectada em 20% das mulheres e em 15% dos homens, ou seja, segundo essa estatística, aproximadamente 1/5 das pessoas que estão aqui nesta noite, possivelmente mais de 100 pessoas que estão me ouvindo aqui agora, estão sofrendo dessa enfermidade, isso estatisticamente. E aí, gente, muitas vezes essa é uma enfermidade, segundo os estudiosos, que resulta da ansiedade, do anseio de se controlar as coisas, de se ter domínio sobre a sua própria história. E muitas vezes você cria então expectativas e ideias que você vai conseguir ter esse controle e ele não é alcançado. Essas expectativas são absolutamente frustradas. E aí, você nessa busca, nesse afã por cumprir uma determinada meta e sonho que você tinha e não conseguindo ter o controle que você pensou que teria sobre ele, começa a se afundar no mar de frustrações, de angústias, de insatisfação, de uma insaciedade patológica. E muitas vezes isso não é um retrato de um descrente, de alguém que não conhece a mensagem de esperança do Evangelho, de alguém que não conhece a beleza e a riqueza da proposta de Deus para a nossa vida neste mundo em Cristo, e não conhece essa proposta da boa nova de salvação. E aí, irmãos, enquanto a gente fica obcecado pela vida e pelo controle da vida, a gente perde a vida. Enquanto a gente fica obcecado pelo prazer, a gente, na verdade, experimenta a ausência de prazer. É isso que acontece. Esse é o paradoxo que se estabelece. Um paradoxo, na definição, seria um pensamento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Uma coisa que confronta um princípio básico, não é? E a Bíblia, de uma forma curiosa, está repleta de paradoxos. Por exemplo, a Bíblia ensina a respeito de alegria no sofrimento, a respeito de força na fraqueza, glória na humilhação. Nos oferece um Senhor que é ao mesmo tempo servo. Diz que o maior, na verdade, no reino dos céus vai ser o menor. O primeiro, na verdade, vai ser o último vai ser o primeiro. O Criador, nessa lógica paradoxal da Bíblia, assume forma de criatura. Então, a Bíblia está cheia de paradoxos, dessa linguagem de confrontação desse princípio que aparentemente é simples e está ali imutável. E o Senhor, então, simplesmente nos confronta a nossa lógica. Agora, qual seria o grande paradoxo que o texto fala aqui, que a gente acabou de ler, que o Evangelho trata? Qual seria talvez o maior de todos, o mais radical de todos eles? É que é impossível experimentar vida se a gente não morrer.
Pelo menos essa é uma leitura minha. Eu não consigo encontrar um paradoxo tão radical e tão profundo. O grão de trigo não é capaz de germinar se não morrer. A gente não experimenta a vida que Deus tem para nós, a vida que Deus criou para nós experimentarmos e vivermos, se nós não morrermos. Enquanto estivermos nesse afã de controlar a nossa vida, a nossa existência, nossas emoções, enquanto a gente está no comando, tudo que vai nos restar vai ser uma depressão patológica, uma ausência de vida, uma ausência de prazer na vida. Jesus, de uma forma, vamos dizer assim, reiterando esse pensamento dele, fala também lá em Lucas 9, 24, vocês conhecem o texto: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Entendem? Olha que riqueza desse paradoxo que ele coloca, e não só Jesus, como os apóstolos empregam ele largamente. Agora, o que significa esse morrer para obter a vida? Não é? Será que Deus está falando aqui para a gente a respeito de um certo desprezo pela nossa vida aqui neste mundo, como se fosse algo de nenhum valor? Então Deus está dizendo que a nossa vida aqui neste mundo não tem nenhum valor aos olhos dele, a gente tem que desprezar ela completamente. Será que Deus estaria dizendo aqui que a gente tem que suprimir a nossa personalidade que nos foi dada por Deus na criação? Deus nos fez singulares e diversos uns dos outros, e isso revela a grandiosidade e complexidade do seu ser, a sua beleza, a sua criatividade, revela os atributos de Deus. Isso está nessa diferenciação de personalidade. Será que Deus quer então que você suprima essa personalidade e passe a se anular como pessoa que Ele criou e ama? Será que é isso que Ele quer dizer? Será que é ser uma pessoa sem opinião ou senso crítico? Ou seja, Ele te dotou com inteligência, com capacidade crítica, e Ele quer que você então simplesmente se desfaça disso? A gente não crê que nenhuma dessas coisas é o que Deus está querendo dizer aqui com morrer para si mesmo. Claro que todas elas podem ser afetadas. Nossa capacidade crítica pode ser afetada pelo pecado. O que o Senhor então quer dizer com morrer? Aqui esse texto revela algumas coisas a respeito desse morrer segundo o ensino do Senhor. A primeira delas é que esse morrer é viver consciente da missão. No verso 27, Jesus diz assim: o que direi? Pai, salva-me desta hora? Jesus está argumentando, perguntando. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Ou seja, não só o meu viver aqui neste mundo, durante 33 anos que Jesus viveu, tinha um propósito mais amplo e um sentido e uma vida cheia de sentido, como também o meu morrer está dentro desse projeto e dessa missão. O que Jesus está ensinando é que absolutamente tudo que a gente faz nessa perspectiva de agora em diante, de não mais eu, mas Cristo em mim. Agora eu morri, agora quem vai governar, quem é Senhor é Jesus. Não é mais esse meu impulso pecaminoso, não é mais esse Jonatas estabanado, ansioso, afoito, volúvel. Agora quem vai governar é o Senhor. Jesus viveu e experimentou intensamente os seus anos aqui no mundo, mas ele não se apegou a eles, porque ele sabia que a morte dele era um grão de trigo que, uma vez morto, germinava e daria muitos frutos. A morte de Jesus gerou mais frutos do que qualquer morte na história da humanidade. E a gente está aqui hoje por causa dessa morte. E a morte dele propiciou a nossa ressurreição, a ressurreição dele, que é a nossa ressurreição nele. E nós hoje herdamos não só o projeto de salvação,
mas o projeto de redenção também aqui nesta vida. Para Deus, tanto a nossa vida quanto a nossa morte só tem sentido quando vivemos na perspectiva da missão que Ele nos delegou. Missão não é parte da nossa vida. Missão é toda a nossa vida. Não se trata apenas de a gente se sentir incumbido de uma missão, de uma tarefa, mas de a gente se sentir imbuído dessa missão, dessa tarefa, imerso nela, condicionado nela. Esse entendimento vai afetar o modo como lidamos com o nosso trabalho, com a nossa carreira, com os estudos, com o nosso casamento, com os nossos filhos e até com o nosso ministério. A gente pensa que é só o ministério. Na verdade, o ministério é uma das áreas que estão debaixo dessa missão, que é a missão do Senhor que nós buscamos viver, encarnar e experimentar. Os nossos relacionamentos que estão maculados, essa interferência na comunicação nossa com as pessoas que estão à nossa volta, acontece 100% das vezes porque nós não entendemos exatamente a grandiosidade e a nobreza dessa missão que o Senhor delegou a nós. A gente não entendeu ainda isso. E aí a gente começa a ter problema de relacionamento. E aí você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de caminhar junto, você tem dificuldade de ceder, você tem dificuldades, de uma forma geral, com pessoas, quando na verdade é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho uns aos outros. Tem gente que tem uma séria dificuldade com células. Qual a dificuldade que a pessoa tem com células? Porque na célula não tem máscara para se manter. Você caminha com as pessoas, você passa a conhecê-las e ser conhecido por elas. E essa é mais uma das coisas que o homem natural não aceita, que são loucura para ele, porque ele prefere se isolar no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade. E aí o Evangelho diz, lá em Romanos 12:10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiro o outro. Morra para você mesmo. No 16, Romanos 12:16, Paulo diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não lidem com as pessoas de forma seletiva. Não sejam assim. Saia do centro. Você não é o protagonista da história. Em suma, morra. E a gente, na verdade, quer se sobressair o tempo inteiro. E a gente cria problemas por causa disso. E aí eu vou fazer uma dinâmica que eu acho que eu já fiz aqui, que o Roberto Lai fez no curso de células, não é? Faz assim comigo, ó, Jesus já morreu. Levanta o braço aí. Jesus já morreu. Agora falta eu. Roberto Lai fazia isso. Porque essa é uma dinâmica boba, mas é extremamente relevante, gente. Jesus já morreu, ele já fez a parte dele, agora falta eu. Ele até brincava, não aponta para a cabeça do que está do lado aí não, é a sua mesmo. Né? O máximo que nós temos aqui é uma ilusão de vida, um ensaio de vida. A vida mesmo, como a gente cantou, está aguardando a gente na eternidade em glória. A gente tem lampejos de virtude do que o Evangelho nos propõe em Cristo aqui. A gente consegue experimentar isso em alguma medida. Mas o que o Senhor está preparando para nós é essa vida de Cristo plenamente, como Ele nos criou para viver, sem pecado, sem mácula. Mas para essa vida de Cristo brotar em nós, a gente precisa morrer. A gente precisa parar de se achar. A gente precisa fazer essa vaidade, esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância natural do nosso eu pecador morrer. A gente precisa dar lugar a Ele. A gente precisa se entender dentro de uma missão. Em primeiro lugar, se a gente se entende dentro da missão que Jesus delegou a nós, na vida das pessoas que estão em volta de nós,
a gente passa a condicionar toda a nossa vida, os nossos relacionamentos, a partir dessa missão, e a partir daí a gente passa a morrer e sair de foco. Segundo lugar, morrer é viver em busca de santidade. Impossível falar de morte para si mesmo sem tocar nesse assunto. Verso 25, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Mais uma vez, como assim? Odiar a vida neste mundo com tantas coisas que Deus criou boas aqui e Deus nos aconselha a desfrutar delas na palavra. Mas Paulo está falando aqui, óbvio, das implicações do pecado, odiar as consequências do pecado, esse sistema de valores construído sobre o pecado. Odiar o mundo nesse sentido, ou seja, está falando a respeito de uma separação desse sistema de valores. Santificação. Santidade hoje é um assunto tão fora de moda quanto é central na Bíblia de capa a capa. É uma pregação totalmente impopular. Alguém que queira ser um pregador impopular não vai pregar sobre santificação. Porque, na verdade, a santificação fere o nosso ego orgulhoso, ensimesmado, apaixonado por si mesmo. Fere nossos impulsos, nossas crenças mais profundas, nossas filosofias particulares que erigimos com base na nossa própria prepotência. E Deus simplesmente fala, morrer, a partir de agora acabou. O que você pensa, o que você acha, não tem valor nenhum se não estiver se coadunando com a palavra de Deus e o ensino do Evangelho. O que você quer dizer a respeito de pureza, até de santidade, de espiritualidade, não tem valor nenhum se não tiverem respaldo pela pregação e pelo Evangelho de Cristo. Tem muita gente com discurso religioso bonito, com ideias religiosas muito bonitas. Não, é importante a gente ter uma religião. Como é importante. Eu admiro você que é uma pessoa religiosa. Para Deus nada disso tem importância. Para Deus tem importância você tem buscado viver de modo coerente com o Evangelho, de modo santo, separado para Deus. Falar em santidade é falar em morrer. Paulo diz assim lá em Colossenses 3, verso 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Gente, hoje em dia, se você simplesmente ler esse tipo de texto de Paulo, as pessoas imediatamente vão dizer, lá vai mais um moralista, santarrão. Lá vai mais um xiita crente, mais um Bíblia, né? Por quê? Porque elas não suportam ouvir essa doutrina, não suportam. Elas preferem misturar moralismo com moralidade bíblica e dizer que é tudo a mesma coisa, e não são. A Bíblia não é moralista, mas a Bíblia propõe uma moral centrada em Cristo e no caráter de Cristo, que os imitadores, discípulos de Cristo, servos de Deus, vão procurar viver. Inevitavelmente, morte para o velho homem, santificação, discipulado cristão. Paulo fala em Romanos 8,13, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo mundo, todos os membros de todas as igrejas são filhos de Deus? A Bíblia não promete isso, mas Paulo está falando, a evidência de que ali vai um filho de Deus é a coerência dele com o Evangelho. A busca sincera por coerência. Ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que morreram para si mesmos, já não são mais senhores de si mesmos. Tinha um chavão antigo que era
Andar com Cristo no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus, não é? É fácil você sair por aí dizendo que é evangélico, com camisa evangélica, com produtos evangélicos. Agora, você tratar Deus como seu Senhor e se submeter humildemente, em humilhação à sua palavra, ou seja, tornar-se um cristão autêntico e não apenas nominal, é preciso ter peito, para morrer para si mesmo. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Estamos falando do Novo Testamento. Noiva precisa se preparar para o encontro com seu noivo. E esse preparo, segundo a Bíblia, é a santificação. 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Entende que isso não é moralismo, é simplesmente a revelação do DNA de todo verdadeiro cristão que nasceu de novo, que foi regenerado pelo Espírito Santo, que morreu para si mesmo e tem deixado Cristo viver em si. Já não importa mais o Jonatas, o que ele pensa, o que ele acha, seus impulsos, sua personalidade, são apenas instrumentos nas mãos de Deus e precisam se condicionar a Cristo. São servos de Cristo. A santificação, e não apenas a salvação, é o plano redentivo de Deus para o homem. A gente pensa assim, poxa, que bom, já fui salvo. Jesus morreu por mim na cruz, eu fui salvo, vamos celebrar isso hoje aqui na ceia. Pronto, está resolvido. O plano de Deus para mim está completamente consumado. Mas a Bíblia revela para nós que o plano de Deus para nós é mais do que salvação. A redenção, o conserto com Deus, a aliança com Deus, tem tudo a ver com santificação, com uma vida santa e consagrada a Deus. Amém, irmãos? Isso não é moralismo, isso é vida cristã. Isso é a natureza e o DNA de todo mundo que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo no coração, que ama a Deus, que busca Ele de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças. E aí a gente vai deixando de agir como nós mesmos, miseráveis homens caídos, e passamos a viver como Cristo, como primogênito de toda a criação, como o cidadão modelo do reino de Deus, como a Bíblia nos apresenta Jesus. Santificação, gente, é Cristo em nós, a esperança da glória. Gosto muito desse versículo que Paulo fala lá em Colossenses 1:27. Cristo em vocês, a esperança da glória. A glória foi perdida na queda. O homem está desprovido da glória com a qual ele foi criado por Deus. E aí, como é que se tem essa glória de volta? Em Cristo. Como é que se tem garantia de uma glória eterna? Em Cristo. Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, nos transformando de dentro para fora, nos fazendo novas criaturas. Isso é a esperança para esse mundo, para uma humanidade que cada vez mais a gente percebe se deteriorar. A humanidade vai brincando com o pecado, a gente viu aí o caso das orgias, de bailes funks e coisas desse tipo. Aí de repente chega um caso totalmente estapafúrdio, totalmente indescritível, inimaginável, de crueldade sendo praticada. Mas, gente, de onde surgiu tamanha crueldade? A sociedade louva e aplaude eventos onde há promiscuidade sexual deliberada. E aí, quando existe um abuso excessivo, um quase assassinato, pronto, aí de repente isso sensibiliza todo mundo. Uma hipocrisia. As pessoas não têm se voltado para Deus e acham que podem administrar o pecado e não sofrer as consequências drásticas dele. O salário do pecado é a morte. Persiga uma vida santa, pois só ela pode trazer um prazer e uma compensação que pecado algum pode proporcionar. Amém?
prazer de você simplesmente não pecar. Ou seja, isso é liberdade. Isso é liberdade. Em terceiro lugar, além de morrer para si mesmo, é viver na perspectiva da missão, morrer para si mesmo, é experimentar vida através de santificação também. Morrer é contentar-se em ser filho, em assumir a identidade de filho. Vejam o que diz no verso 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. As pessoas muitas vezes estão empenhadas em construir suas identidades a partir do que elas fazem, a partir do fazer, dos relacionamentos, sejam trabalhistas, afetivos, pessoais, profissionais. Isso que muitos chamam do ciclo da vida, acaba se tornando, nessa busca de identidade, um ciclo de morte. Porque não conseguem se encontrar, não conseguem se satisfazer com as identidades que elas têm construído para si. Porque, na verdade, só o Evangelho pode nos propor a nossa verdadeira identidade. Só Cristo. É Deus dizendo ao homem, olha, eu criei vocês para serem isso aqui, ó, meu filho Jesus. Foi assim que eu criei vocês para serem. Enquanto vocês não se conformarem em ser filhos, vocês vão sofrer na construção de identidades que não tem nada a ver com aquilo que eu criei vocês para serem. Tudo que Jesus era filho, e ele sabia que estava plenamente imbuído da sua identidade, e era a identidade dele como filho de Deus que fez ele traçar e dar contornos à missão dele, a atuação dele no mundo, o relacionamento dele com as pessoas, o modo de ele lidar talvez com a vida profissional dele antes do ministério. Entendem a diferença? Muitas vezes a gente faz um monte de coisa para construir uma identidade. Jesus não, ele tinha uma identidade, e essa identidade levou ele a fazer as coisas. É a nossa identidade em Cristo, como filhos de Deus, como aqueles que Deus não só adotou, mas resolveu chamar de filhos, que vai dizer como a gente deve lidar com as pessoas, como a gente deve viver neste mundo. Será que você pode dizer que tem conseguido viver segundo essa lógica? Quando Jesus acabou de ser batizado, o que o Pai disse? Em voz audível: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Disse, esse é o meu filho amado, que foi o melhor carpinteiro que já passou pela Galileia. Esse é o meu filho amado, que passou na melhor faculdade de Jerusalém. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tem uma história muito bonita, certamente muitos de vocês já ouviram, do atleta e também missionário Eric Liddell, né, que é um inglês, e ele disputou a Olimpíada de 1924, e aí ele viveu um certo dilema, porque ele tinha um chamado para missões e ao mesmo tempo estava se preparando para disputar a Olimpíada. E tem uma cena no filme que a irmã dele se volta para ele e diz assim: Eric, você não percebe que esse negócio de ser atleta não está com nada? Você não percebe que Deus não te chamou para isso? Deus te chamou para ser missionário, você tem que ser missionário e trabalhar como missionário. E aí ele se volta para a irmã e diz assim: olha, eu sei que quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. Eu sei que eu sou missionário, eu sei que eu fui chamado para isso, mas quando eu corro, eu sinto que eu estou no centro do chamado de Deus para a minha vida ali. Entendem esse dilema que às vezes existe, de pessoas que não conseguem ver sua própria carreira profissional, sua própria vida secular, como meio de glorificar a Deus, porque não entenderam sua identidade ainda. E o que o Senhor quer te ensinar essa noite é a
enxergar tudo que você faz, como Eric conseguiu entender, como Jesus conseguiu entender. O que eu faço, seja ministerialmente, em termos de uma missão de evangelização, ou em termos da minha carreira neste mundo, deve ser para a glória de Deus, deve agradar a Deus, porque a minha vida é dele, e eu quero viver para a glória dele, amém? Algumas aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira delas, Deus não quer que a gente se sinta incumbido da missão, mas imbuído dela, condicionado por ela. Deus não te deu uma tarefa, além de tantas outras que você já tem. Deus te deu uma tarefa que inclui todas as tarefas que você tem. E se você entender que você foi chamado a morrer para si mesmo, você vai ver propósito de Deus na sua vida secular, no seu escritório, no seu consultório, na sua sala de aula. Você vai ver missão em tudo que você faz, até no que você faz aqui na igreja. Deus quer que a gente se sinta imbuído por essa missão, de viver e de transpirar o evangelho dele e a vida dele, onde a gente tem vivido. Em segundo lugar, segunda aplicação, persiga uma vida santa, pois só ela pode trazer um prazer e uma compensação que pecado algum pode proporcionar. Amém? O prazer e a alegria de você se ver livre de um pecado que no passado te dominou é uma coisa maravilhosa, a gente sabe disso. A gente que já conseguiu dizer não para o pecado em situações de pressão, de tentação, sabe como é prazeroso, como é maravilhoso. Essa sensação de que o Espírito Santo tem controlado a minha vida, tem me dado vitória sobre o poder do pecado. Amém? Terceira e última aplicação. Assim como Jesus, contente-se com o prazer de Deus que decidiu te adotar e chamar de filho. Não fique lutando para construir uma identidade que não é a que Deus tem para você. Para viver uma vida que não tem nada a ver com o projeto, para suprir expectativas e aspirações que estão aí no seu imaginário, no que você traçou para si mesmo, que não são absolutamente aquilo que, segundo Deus, pode satisfazer a tua alma e dar resposta para os verdadeiros anseios dela. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor querido, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, submetê-la 100% ao teu critério, Senhor, à tua análise. Estamos aqui diante da tua mesa. Queremos, Senhor, nos despojar completamente de toda prepotência, de todo orgulho e obsessão, Senhor, pelas nossas próprias ideias e conceitos. Queremos simplesmente dizer mais uma vez para o Senhor: Senhor, eu não quero fugir dessa hora, porque foi especificamente para ela que o Senhor me chamou, para passar da morte para a vida, para morrer para mim mesmo, morrer para o mundo, morrer para o pecado que está no meu coração, e viver segundo o teu evangelho, viver, Senhor, a proposta de vida santa, separada, consagrada, que o Senhor nos ensinou a viver. Continua a tua obra em nós, Senhor, e completa ela a cada dia, Senhor. Faz-nos servos teus melhores, pais melhores, maridos melhores, profissionais melhores, homens e mulheres melhores nesse mundo que tem piorado. Senhor, não queremos deixar que ele se deteriore por completo. Queremos ser nós, a igreja, sal da terra, que conserva, que dá sabor ao mundo cheio de dissabores, cheio de tristeza, cheio de desesperança. Que Cristo em nós seja a esperança para o mundo. Para a honra, louvor e glória do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.